de partida na busca do petróleo é a exploração que realiza os estudos preliminares para a localização de uma jazida. Para identificar o petróleo nos poros da rocha e decidir a melhor forma de extraí-lo das grandes profundidades da terra e do mar, o homem utiliza de dois conhecimentos das ciências, a geologia e a geofísica. A geologia realiza estudos na superfície que permitem um exame detalhado das camadas das rochas onde pode haver petróleo. A geofísica, mediante o emprego de certos princípios da física, faz uma verdadeira radiografia do subsolo. Um dos métodos mais realizados por essa ciência é a sísmica, que compreende em terremotos artificiais feitos por explosivos que vão fazer com que as ondas se choquem com a costa terrestre e voltem para a superfície. Equipamentos vão medir essas ondas, dando informações de como está o subsolo. A perfuração também é uma forma de encontrar ou extrair petróleo. A perfuração ela ocorre em lugares previamente determinados pelas pesquisas geológicas e geofísicas. Para realizá-la, perfura-se um poço, um pioneiro, mediante o uso de uma sonda. Comprovada a existência do petróleo, outros poços serão perfurados para avaliar a extensão da jazida. Essa informação é que vai determinar se é comercialmente viável ou não o petróleo descoberto. Caso a análise seja positiva, o número de poços perfurados forma um campo de petróleo, o poço de desenvolvimento. Como já se sabe, a vida útil do petróleo é cerca de 30 anos. Então, a extração é feita com muito cuidado e de forma racional para que esse período não seja reduzido. Para cada 100 poços perfurados em busca da confirmação de indícios geológicos e geofísicos do óleo e do gás natural, a Petrobras tem sucesso em 35% antes da crise. Índice acima obtido no mundo inteiro, que fica em torno dos 20%. E esse um dos motivos que o Brasil domina a tecnologia de perfuração submarina em águas profundas ou ultraprofundas, superiores a 2.000 metros, e detém o recorde mundial de perfuração exploratória no mar, com poços de lâminas de água de 2.770 metros. Sondas. As sondas elas são utilizadas na perfuração de poços de petróleo e são classificadas de acordo com a utilização como terrestres ou marítimas. Se a perfuração ocorrer em terra, conhecido como onshore, o equipamento utilizado possui brocas que giram para romper a rocha, trazendo até a superfície o material extraído do subsolo. As sondas de perfuração terrestre são muito semelhantes. Uma das variáveis é o transporte para chegar ao local perfurado. Nos de fácil acesso é feito por estradas. Nos mais difíceis, por exemplo, ilhas ou florestas, há necessidade de embarcações e helicópteros. O sistema de perfuração marítima, ele segue os mesmos moldes da terrestre, só que as marítimas elas se diferenciam entre si e se adequam a diferentes profundidades em que atuam. Esses equipamentos eles são muitas vezes instalados em plataformas fixas, móveis ou sobre navio. As plataformas fixas são implantadas em campos localizados em lâminas de água até 200 metros. Elas possuem a vantagem de serem completamente estáveis até nas piores condições do mar. Em todo o mundo, essas plataformas utilizam com maior frequência estruturas moduladas de aço. A outra opção é o concreto, só que ela não é muito utilizada. A instalação dos equipamentos no local ela é feita com estacas que ficam cravadas no solo marítimo. Plataformas móveis. Tem alguns tipos, tem as auto-eleváveis. A plataforma auto-elevável é uma plataforma marítima com 3 ou mais pernas de tamanho variável que pode ser posicionada em locais de diferente profundidade e lâminas de água de 5 a 130 metros. O sistema ele é composto por uma balsa de casco chato, triangular ou retangular, que suporta as pernas. O transporte da plataforma até o local da perfuração é feito por rebocadores ou por propulsão própria. Quando eles chegam ao local, suas pernas são arriadas lentamente por meio de macacos hidráulicos ou elétricos até o fundo do mar. O seu casco fica em cima do nível da água e a uma altura segura e fora da ação das ondas. Também tem as semi-submersíveis, que são plataformas flutuantes constituídas de uma estrutura ou de mais conversas. O apoio ele é feito por flutuadores submersos que sofrem movimentação devido à ação de ondas, ventos ou correntezas. Esse tipo de plataforma fica situado na superfície do mar para que sofra um menor impacto. Navios-sonda são navios projetados para explorar poços submarinos
situado em águas muito profundas. Eles possuem uma abertura no centro do casco, por onde passa a coluna de perfuração. A fase de extração do petróleo, ela começa após a avaliação da extensão da jazida. Em cada poço é introduzida uma tubulação de aço na superfície até o fundo, chamada de revestimento. Esse espaço entre as rochas perfuradas e o revestimento é preenchido com cimento para impedir a comunicação entre várias zonas porosas que foram atravessadas pelo poço. O passo seguinte é descer o canhão pelo interior da tubulação de aço. Essa ferramenta perfura o revestimento e o cimento, criando uma comunicação entre a jazida e o interior do poço. Os fluidos que migram da rocha geradora são extraídos através de uma coluna de produção. A tubulação menor de diâmetro introduzida no revestimento, enquanto o controle da vazão espontânea desses fluidos é realizado pela árvore de Natal. Nome dado ao equipamento que é composto por um conjunto de válvulas instalados na superfície do poço. Quando o óleo não consegue ser extraído pelos poços dos processos naturais, que é esse caso é chamado de surgência, e artificiais, que é a elevação artificial, é utilizada a recuperação secundária, que o objetivo também é maximizar o volume do petróleo a ser produzido nas jazidas, ou seja, ser extraído. Nos poços surgentes, o óleo chega a uma superfície espontaneamente, impelido pela pressão interna dos gases. Em outros casos, a pressão interna ela é reduzida. São necessários processos mecânicos que suprem a pressão dos gases no reservatório. Isso quer dizer que eles elevam artificialmente a pressão interna dos gases. Os processos de elevação artificial têm o objetivo de maximizar o volume do petróleo a ser extraído. Os mais utilizados na indústria do petróleo são o bombeio mecânico, bombeio por cavidades progressivas, o bombeio centrífugo, bombeio centrífugo submerso, o bombeio hidráulico e elevação pneumática ou gas lift. A recuperação secundária pode ser realizada por técnicas tradicionais, que são a injeção de água ou de gás, ou através de técnicas mais sofisticadas, que, por exemplo, é a injeção do gás carbônico e de polímeros, entre outros. Ao se descobrir o petróleo, pode-se também encontrar gás natural. Isso acontece principalmente nas bacias sedimentares brasileiras, na qual o gás aparece dissolvido no petróleo. Esse duplo achado recebe o nome de gás associado ao petróleo. Nos campos de produção em terra ou mar, o petróleo e o gás seguem para o parque de armazenamento, onde ficam estocados. Esse parque é uma grande área na qual se encontram instalados diversos tanques que se interligam por meio de tubulações. Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas, que então são separados por meio de processos físicos. Um dos processos físicos pode ser a decantação. Como a água líquida é mais densa do que o petróleo, ela vai ficar na parte de baixo e o petróleo na parte de cima. Assim podemos fazer a diferenciação entre o petróleo e a água. No caso, também temos a filtração, onde vão ser tiradas impurezas maiores, como pedaços de rochas, areia e argilas. O petróleo é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Por isso, ele é enviado para as refinarias a fim de que seus componentes sejam separados e que tenham um melhor aproveitamento. No entanto, não se conhece até o momento nenhum método que consiga separar cada um desses hidrocarbonetos. Por isso, essa separação ocorre em frações de substâncias, ou seja, separa-se uma mistura complexa do petróleo em misturas bem mais simples. O primeiro método que nós temos é a destilação fracionada, que se baseia nas diferenças de faixas de temperaturas de ebulição das frações do petróleo. Para tal, utiliza-se a torre de destilação. É utilizada a torre de destilação. Com a fornalha na parte inferior, onde o combustível é aquecido, a torre possui até 50 ou 60 bandejas, sendo que em cada uma apresenta uma temperatura diferente que vai diminuindo com a altura da fornalha. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão passando para o estado gasoso. E em cada estado vamos ter um derivado. Por exemplo, a 400 graus temos o óleo lubrificante, a 370 o óleo diesel, a 300 a querosene, a 200 a gasolina e assim por diante. As demais frações do estado gasoso sobem pela torre e quando uma dessas frações atinge uma bandeja com uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, ela liquefaz-se e permanece no estado gasoso, passam para a próxima bandeja e esse processo vai se repetindo. O próximo processo de refino do petróleo é a destilação a vácuo.
A diferença que ocorre dessa destilação para essa é somente que as frações obtidas são submetidas a uma pressão inferior à atmosfera em uma torre de fracionamento. Isso faz com que as frações mais pesadas entrem em ebulição em temperaturas mais baixas e o seu ponto de ebulição, e desse modo evita-se as suas moléculas das cadeias mais longas se quebrem. A terceira etapa é o craqueamento térmico ou craqueamento catalítico do petróleo. Os processos anteriores foram físicos, mas agora se passa por um processo químico. O craqueamento vem do inglês to crack, que significa quebrar, pois é exatamente isso que é feito. Quebra essas moléculas mais longas em moléculas menores. Desse modo, transformando determinadas ligações de menor interesse comerciais em frações de maiores interesses. Por exemplo, o craqueamento permite transformar uma fração de querosene em uma fração de gasolina. O craqueamento térmico é feito através de temperaturas e pressões elevadas. Por exemplo, para transformar moléculas de querosene, óleo diesel ou óleo lubrificante de gasolina, são usadas temperaturas entre 450 e 700 graus Celsius. Já o craqueamento catalítico usa-se apenas o catalisador, tornando o processo mais econômico e seguro. O craqueamento é muito importante para aumentar o aproveitamento do petróleo e para obter subprodutos que são usados como matérias-primas na produção de plásticos e borrachas, entre outros derivados. A última etapa do refino do petróleo trata-se da reforma catalítica, em que o próprio nome indica. O objetivo é reformar ou restaurar as moléculas, transformando cadeias normais de hidrocarbonetos em cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas. Isso é feito principalmente para aumentar a octanagem da gasolina. Tipos de petróleo. Temos o petróleo Brent, que ele é um petróleo produzido na região do Mar do Norte, proveniente dos sistemas de exploração petrolífera de Brent e Minya. É o petróleo na sua forma bruta, ou seja, sem passar pelo sistema de refino. Temos também o petróleo Light, que é um petróleo leve, sem impurezas e que ele já passou pelo sistema de refino. Temos também o naftênico, que ele é um petróleo com grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos. Temos também o parafínico, que ele é um petróleo com grande concentração de hidrocarbonetos parafínicos. E temos, por último, o petróleo aromático, onde ele tem grande concentração de hidrocarbonetos aromáticos. Petróleos e riscos ao meio ambiente. Por se tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo ele pode provocar graves danos ao meio ambiente, quando ele entra em contato com águas de oceanos e mares, ou até mesmo com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo, seja em plataformas ou em navios cargueiros, já ocorreram nas últimas décadas. Quando ocorre em oceanos, as consequências ambientais são drásticas, pois afetam os ecossistemas litorâneos, provocando grande quantidade de mortes entre peixes e outros animais marítimos. E nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. Derivados do petróleo. GLP, gás liquefeito de petróleo, consiste de uma mistura composta por butano e propano, sendo armazenado em botijões e utilizado como gás de cozinha. Gasolina é um dos produtos de maior importância do petróleo, sendo um líquido inflamável e volátil. Consiste de uma mistura de hidrocarbonetos de C5 e C9. A gasolina é obtida por destilação e outros processos na refinaria, com o propósito de baratear ou aumentar a octanagem da gasolina. São adicionados produtos não derivados do petróleo, como o metanol e o etanol. No Brasil, o teor de álcool na gasolina é especificado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Querosene. O querosene é uma fração intermediária entre a gasolina e o óleo diesel. Esse derivado é obtido pela destilação fracionada do petróleo cru. O querosene é largamente utilizado como combustível de turbinas de avião a jato e é ainda usado como solvente. Tem como característica a produção de queima isenta de odor e fumaça. Óleo diesel. É um combustível empregado em motores a diesel. Sua característica primordial é a viscosidade, considerando que, através desta propriedade, é garantida a lubrificação. Parafinas.
É um produto comercial de aplicação ampla. É usado como impermeabilizante de papel, explosivo, revestimento de pneus e é misturado ao chocolate com o objetivo de dar consistência ao mesmo. Asfalto. É obtido do resíduo da destilação do petróleo. Tem grande utilidade na pavimentação e sua forma oxidada é utilizada como revestimento impermeabilizante. Vimos então que o surgimento do petróleo se dá através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. O petróleo, por exemplo, é usado para fabricar a parafina, o gás natural, GLP, produtos asfálticos, gasolina, nafta petroquímica, querosene, solventes e óleos combustíveis, entre outros. O petróleo é extremamente importante, e não só porque ele faz mover os automóveis, os navios, os aviões, mas também porque ele tem uma infinidade de aplicações e empregos, o que gera capital. Uma vez que a sociedade moderna é dependente das fontes não renováveis, na busca da hegemonia de tal mercado, os governos já iniciaram, terminaram e ainda iniciam guerras em busca de petróleo. Um exemplo foi a Guerra do Golfo I, onde o Iraque acusou o Kuwait de praticar políticas de superextração de petróleo que atrapalhavam a economia do Iraque. Porém, isso tudo era apenas uma desculpa para invadir o Kuwait, uma vez que esse pequeno país é riquíssimo em petróleo. Com a palavra petróleo, indica-se as substâncias minerais líquidas que se encontram juntas no subsolo e cujo nome é hidrocarbonetos. Esse é encontrado em grandes jazidas subterrâneas. Curiosidades. O primeiro poço da história foi descoberto nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no ano de 1959. Foi encontrado em uma região de pequena profundidade, aproximadamente 21 metros, totalmente contrário das escavações de hoje, que ultrapassam os 6.000 metros. Os países que mais produzem petróleo são localizados no Oriente Médio e, por sua vez, são os maiores exportadores mundiais. Petróleo no Brasil. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato, na Bahia. A Petrobras foi criada em 1954 com o objetivo de monopolizar a exploração do petróleo no Brasil. E ela está entre as maiores empresas petrolíferas do mundo. Você sabia? Ao sofrer decomposição no fundo dos oceanos sob alta temperatura e pressão, o fitoplâncton se transforma em petróleo, porém, este processo pode durar muitos e muitos anos. Também, no final do século XIX, com a invenção do automóvel com motor de combustão interna, o petróleo passou a ser uma das principais fontes de energia do mundo. É comemorado em 20 de setembro o Dia do Petróleo. 28 de dezembro é o Dia do Petroquímico, que é o profissional na indústria de produção de derivados do petróleo.